Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas antes, se você pode, feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você se desconectasse um pouco do que está à sua volta. O Anderson vai ficar aqui comigo, ministrando junto comigo, né, Anderson? Muito obrigado. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que é estar aqui. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos porque nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que nada somos se não for a Tua presença em nós. Obrigado, Jesus. Eu oro nesse momento, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão aqui, que estão nos acompanhando. Pai, o Senhor colocou uma palavra em meu coração, o Senhor ministrou algo em meu coração. E eu creio, Jesus, que hoje aqui o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor nos ajudará a crescer em fé. Eu creio, Senhor Jesus, que hoje é noite de milagres acontecerem aqui. Eu creio, Jesus, que hoje é noite de respostas serem recebidas aqui pelo Teu povo. Eu oro por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que talvez estão com o seu coração aflito, mas eu declaro em nome de Jesus que a paz que excede todo o entendimento chega agora na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vire para quem está do seu lado e pergunte assim para ele: você crê? Eu creio naquilo que Deus pode fazer. E eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês algo que Deus vem ministrando ao meu coração e agora concretizou uma parte disso nessa palavra. E eu quero falar um pouco sobre fé. Sobre fé. Porque nós escutamos o tempo todo falar que a fé é isso, que a fé é aquilo. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus pode fazer. O poder da fé. Aquilo que nós podemos viver através da fé. Mas não qualquer fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela vai nos dizer também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que o justo, ele viverá pelo quê? Pela fé. Sabe, e a gente, quando eu olho para essa palavra e começo a pensar um pouco sobre ela, e ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós temos fé, se nós somos justos, nós devemos viver por ela, pela fé. Mas para agradar a Deus, eu entendo, pastor Mantovani, que não está falando sobre, não está ligado somente ao tamanho da fé, mas está ligado também a um tipo de fé. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, no versículo 3, ele vai falar que foi repartida uma medida de fé para cada um de nós. Então, cada um de nós, quando nós confessamos a Jesus, é repartida a nós uma medida de fé. Vocês estão comigo ainda, amém? E quando você recebe essa fé, quando você é cheio dela, você começa uma caminhada. A sua vida se inicia em Cristo Jesus a partir de uma decisão de você confessar a Ele e você crer somente nele. Mas a partir dali, a Bíblia vai nos dizer que foi repartida uma medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Só que aí vem os dias seguintes. Eu não sei se você se lembra no dia que você veio à frente, ou talvez estava em alguma conferência, algum acampamento. Quando você, cheio de fé, você se direciona ao altar. É tão linda essa cena, né? Eu me emociono. Não é por acaso, eu celebro muito quando vocês vêm aqui eu gritando, quando alguém vem caminhando, porque eu entendo que aquele momento a fé foi suficiente para ele se mover e ele vir até aqui e confessar a Jesus. E aí eu entendo que existe o dia seguinte. E no dia seguinte, diversas situações vão se colocar à frente, confrontando a nossa fé, confrontando aquilo que nós
declaramos diante dos homens e diante de Deus. Sabe, a fé é repartida. Deus reparte uma medida de fé para cada um de nós. Mas alimentar e aumentar essa fé é responsabilidade nossa. Até aí tudo bem? Alimentar e aumentar essa fé é responsabilidade nossa. Sabe, é no diário. É a nossa vida, é o dia seguinte. Eu gosto de falar sobre isso, o dia seguinte. Uma vez eu conversando com um jovem, e aí ele super animado, e ele falando: Marcos, mas e amanhã? Eu falei: exatamente isso, é o dia seguinte. Mas o dia seguinte ele precisa ser uma continuidade daquilo que você tem declarado aqui para mim. Porque ele estava falando que ele cria que Jesus poderia fazer infinitamente mais do que ele pensava. E aí, quando eu olho para Romanos ainda, capítulo 10, no versículo 17, o que fala lá? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então eu entendo que se hoje eu confesso a Jesus, o amanhã eu preciso dar a continuidade para aumentar e gerar algo novo em mim a partir do que eu ouço, daquilo que eu leio, onde? Na palavra. Porque ela é a nossa principal fonte, é a nossa única fonte para a vida. Ela vai nos dar, ela é o... Como que eu posso dizer? Ela é um manual para toda e qualquer circunstância. E aí eu entendo que à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos conhecendo mais da palavra de Deus, e a gente percebe, porque a Bíblia também diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. À medida que nós vamos conhecendo mais da palavra de Deus, a nossa fé é aumentada. A nossa fé, ela se posiciona em lugares diferentes. E aí eu olho para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3, que fala que a fé, fala assim, ó: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Como é justo? Por quê? Porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. Quando eu olho para cá, para essa passagem, eu continuo compreendendo que uma fé que agrada a Deus é uma fé que está em constante evolução. Porque eu não me contento em simplesmente ouvir o pastor Mantovani, porque se ele pega o microfone aqui, ele consegue dar uma aula sobre fé, uma aula sobre aquilo como nós devemos nos posicionar, mas o amanhã vai depender de como nós nos posicionamos diante deste poder que a fé tem. Em Mateus capítulo 8, versículo 10, em Mateus capítulo 15, no versículo 28, nós vamos ver Jesus elogiando uma grande fé. Quando a gente vai para Mateus capítulo 8, versículo 10, nós vemos Jesus elogiando a fé do centurião. Jesus fala assim no versículo 10: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao homem que seguia: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Porque aquele homem, ele vira para Jesus e ele quer o milagre dele. Aí Jesus fala para ele: não, tá bom. Mas ele fala: não, Senhor, se o Senhor der somente uma ordem, eu tenho homens em quem eu tenho voz de comando, e quando eu falo para eles fazerem, assim acontece. E ele fala: Jesus, se o Senhor der somente uma ordem, eu creio, eu vou receber o meu milagre. Já em Mateus capítulo 15... nós vemos uma mulher com uma filha endemoniada. E aquela mulher, ela chega até Jesus e ela clama por Jesus: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus, ele não atende ela de primeira. E aí ele fala que não foi enviado para ela. Mas ela fala: calma, Jesus. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Aí Jesus pega e fala assim, uau, versículo 28, fala assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus então, ele está falando que existe uma grande fé, e ele elogia esse tipo de fé.
Mas quando nós olhamos mais à frente, em Mateus 8, no versículo 26, e também em Mateus 14, versículo 31, Jesus também vai condenar uma pequena fé. Mateus 8, 26, conta a história de quando os discípulos estão com Jesus dentro do barco, e eles têm medo. E aí eles acordam a Jesus, Jesus vai e dá ordem à tempestade, a tempestade se acalma, e aí Jesus vira para eles e fala: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Mateus 14, 31, a gente vai olhar para uma história quando o quê? Quando Jesus diz aos seus discípulos para irem, e ele insiste, a Bíblia diz que ele insiste para que eles vão e atravessem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto ele despede a multidão, os discípulos estão indo para o outro lado da margem, para o outro lado. Então Jesus, quando termina de despedir a multidão, Jesus sobe, vê os discípulos enfrentando uma grande tempestade, e Jesus vai, e a Bíblia diz que ele vai caminhando sobre as águas até ele. Quando chegam lá, eles aterrorizados, é um fantasma, meu Deus. Aí Jesus fala: não, calma, sou eu. Pedro, como sempre, a gente vê que ele é muito ousado. Pedro fala: se é mesmo tu, mande que eu vá até você. Então Jesus fala: venha. Só que Pedro vai caminhando, e vai caminhando, chega um determinado momento que ele olha para o lado, e ele começa a afundar. E naquele momento ele clama por Jesus. E aí Jesus, a Bíblia diz em Mateus 14, versículo 31, que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Todo mundo bem ainda? Todo mundo comigo? Amém? Estamos construindo algo aqui. Ainda nos evangelhos, nós vamos ver Jesus, em Lucas, no capítulo 17, que os discípulos chegam até Jesus e pedem para que Jesus aumente a fé deles. E aí Jesus vai falar algo que todos nós conhecemos. Lucas 17, no versículo 6. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira: arranque-se e transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Jesus aqui, ele não está falando sobre uma pequena fé, mas Jesus, ele está falando sobre uma fé que gera algo a partir dela. Eu estava escutando uma palavra, e acho que foi o Luciano Subirá, e ele fala sobre uma tradução que existe na NVI, que fala do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando nós olhamos para o original, ele não está falando de tamanho, mas está falando como uma semente, um grão de mostarda. E por que ele fala isso? Porque uma semente de grão de mostarda, se você a plantar, ela gera algo. Ela gera frutos. Mas se você pega uma semente de um grão de mostarda, por tamanho menor que ela seja, que às vezes tem algumas pessoas que gostam disso, e colocar talvez, sei lá, num colar, é uma lembrança, pegar grãos de mostarda, semente de mostarda e montar colares, não sei. De nada ela está servindo, ela é somente um enfeite. Mas o que eu vejo aqui é Jesus falando sobre como um grão de mostarda, porque ele está falando para a gente, ele está nos ensinando que se a nossa fé for colocada em ação, se a nossa fé foi plantada, pastor Mantovani, sabe, se você que está aqui hoje, chegou aqui hoje, talvez com uma pequena fé, talvez é pequena até mesmo aos seus olhos, mas Jesus está falando para nós que se você pegar essa fé que você tem hoje e plantar e colocar ela à prova, ele está falando que você vai poder dizer, olha o que ele diz: arranque-se e plante-se ao mar, e assim ela obedeceria. Então eu não sei você, mas aqui eu já começo a me encher de fé,
Porque Jesus está falando: ei, se você tiver uma fé, não importa o tamanho dela, mas se for uma fé firmada no lugar certo e você crer somente nela, vai acontecer. Você crê nisso? Você precisa crer. Sabe, uma semente, se ela ficar guardada como lembrança, ela não terá sido uma semente, ela vai ter sido uma lembrança. É um enfeite. Mas eu creio que hoje aqui nós temos pessoas que têm fé viva. Nós temos pessoas que têm uma fé viva e viva em Cristo Jesus. E aí, quando eu olhei para essa passagem, eu me lembrei de um texto. E aí eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 20. 3. 20, 21 e 22. Mateus 9, versículo 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos, quantos anos? Durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém. Quando você vê essa passagem, eu acredito que todos vocês já escutaram várias ministrações, já leram nos seus devocionais essa passagem. E eu queria que você começasse a pensar um pouco sobre o que aconteceu ali. Jesus, ele estava cercado por uma grande multidão. Muitos, com toda certeza, seguiam por um caminho muito mais longo do que aquele percurso que aquela mulher teve acesso a Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Muitas pessoas talvez seguiam Jesus há muito mais tempo, estavam ali tentando de alguma forma. Mas aquela mulher, ela não olha para a situação. Lembra da semente? Mas aquela mulher, ela teve fé em Jesus e arriscou tudo para viver o milagre nela. O milagre que ela queria, ela arriscou tudo, porque ela sabia, ela tinha ouvido falar de Jesus, mas naquele momento ela não simplesmente ouviu falar, mas ela falou assim: eu vou viver, porque eu sei que Ele tem poder. E se você está aqui nessa noite, eu quero crer com você, que se você estender a sua mão, e assim como aquela mulher se ousar, baseado na fé em Jesus, o seu milagre vai chegar. Sabe, a primeira coisa que eu consigo aprender ali, é que a multidão, ela teve acesso, mas a mulher, ela teve ação. Jesus não estava cercado por 12 pessoas. Jesus não estava cercado por somente os seus discípulos mais próximos. Mas Jesus estava cercado por centenas de pessoas. Quando você olha, eu entendo que não era só uma multidão qualquer, era uma multidão densa. Quando você vai pesquisar um pouco sobre o que é uma multidão densa, é quando existem mais de 2 pessoas por metro quadrado. Então não era qualquer multidão, era uma multidão grande, porque ela teve dificuldade. E com toda certeza, as pessoas tiveram momentos que tocaram em Jesus. Com toda certeza, não tenho dúvidas disso. Com toda certeza, outras pessoas conseguiram tocar nas vestes de Jesus, pastor Mantovani. Mas somente aquela mulher foi capaz de tocar em Jesus e gerar uma conexão com Ele e sair dele virtude. Somente aquela mulher. E muitas vezes nós temos acesso ao que Jesus disponibiliza para nós. Você talvez está aqui sendo alimentado na quarta da graça, você está aqui sendo alimentado no domingo, você está aqui sendo alimentado através da escola bíblica, e todas as vezes você está aqui simplesmente como a multidão, enquanto Jesus está dando acesso a você diante de qualquer situação, ao milagre que Ele pode proporcionar. E se eu fosse você, eu cria nessa palavra: não
Não importa a circunstância, não importa o tamanho da multidão, se você se mover e se colocar em ação, assim como aquela mulher, o nosso milagre, o seu milagre, ele é possível. Aleluia, eu sinto graça de Deus fluindo aqui neste lugar, pastor Mantovani. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos nos mover por fé e não somente ver por fé. Vocês entenderam? Nós precisamos nos mover por fé e não somente ver por fé. Deixa eu te explicar. Você lê todas as semanas e talvez você escuta aqui palavras que vão mostrar que a causa que você está julgando impossível é possível para Deus. Você até vê que essa palavra realmente, mas enquanto você não se move, assim como aquela mulher que ela enfrentou uma multidão, enquanto você não enfrenta qualquer obstáculo, enquanto você não olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor falou, eu vou seguir, se o Senhor falou, eu vou avançar. Enquanto você não faz isso, tudo o que você vai viver é o que aquela multidão viveu. O quê? Ela enxergou o milagre de outra pessoa, mas em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que hoje é noite de você não só ver, mas é noite de você viver o milagre que você veio buscar aqui nessa noite. Aquela mulher, ela se moveu, e eu creio que se você está aqui hoje, se você está escutando essa palavra, se você está reagindo a essa palavra, eu creio que o sobrenatural, o mundo espiritual já está se movimentando em favor daquilo que você tem tanto pedido. Olha só. O texto diz que eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Sabe, com toda certeza, aquela mulher já tinha ouvido falar sobre o poder de Jesus. Com toda certeza, pastor Elismar, aquela mulher, ela tinha escutado sobre milagres que Jesus fez ali. Mas aquela mulher, ela não se contentou em simplesmente ouvir falar, ela não se contentou em somente saber, mas ela se moveu. Sabe, eu insisto nessa palavra porque eu sinto no meu coração, no meu espírito, que existem pessoas aqui que estão estagnadas, já têm a palavra, já sabe o que é para ser feito, e Jesus está falando para você: se mova em direção ao seu milagre. Aleluia. Ela não perdeu a oportunidade de se mover e viver o seu milagre. Hebreus 11, 1 diz o quê? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Com certeza, aquela multidão enxergava Jesus, com toda certeza. Aquela multidão enxergava Jesus. Elas estavam vendo Jesus passando ali por elas, talvez bem próximo delas. Mas aquela mulher, ela tinha convicção no milagre dela. Se você hoje tiver convicção que o seu milagre chegará, Jesus vai operar milagres aqui nessa noite. Eu também aprendo que as circunstâncias, elas não podem, escute isso, elas não podem determinar o nosso destino. Essa mesma história que eu li agora em Mateus, ela também é contada em Marcos. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. E lá, ele vai nos falar de uma outra perspectiva. Porque ele fala assim, que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais.
Eu acho que vocês não, mas eu já vivi situações que parece que tudo o que eu fazia não era suficiente. Parece que quanto mais eu me movia, mais eu estava parado, Breitner. E aquela mulher, ela já havia tentado de tudo. A Bíblia está falando que ela tentou de tudo. Ela havia padecido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que tinha. Ela já tinha usado todos os recursos que ela tinha e ela não conseguia melhorar. Quando eu escrevi essa palavra, eu me lembrava do testemunho do nosso pastor. E eu me lembrava que ele recebeu uma palavra lá atrás. E ele então é diagnosticado com câncer. O pastor conta que ele ficou durante 7 meses ininterruptos dentro de um hospital com a pastora. Imagina você, 7 meses. Às vezes a gente fica agoniado para esperar 1 mês para acontecer alguma coisa. Mas o pastor, só no hospital, ele ficou durante 7 meses ininterruptos. Ele nos conta que tinham vezes que nem qualquer remédio que dessem para ele era suficiente, a ponto de dar doses altas de morfina. E era tanto remédio que ele apagava, ele literalmente desmaiava ali de tanta dor. Eu imagino como que foi difícil. A Aline fala que ela não lembra muito assim detalhadamente. E até ela fala, pastor Mantovani, que acredita que foi Deus para trazer leveza a tudo isso de alguma forma, para que ela não sofresse. Imagina o pastor Simval passando durante 7 meses, sai do hospital, ainda com um problema. E talvez você entre aqui e fala: Marcos, eu já tenho tantos anos que eu estou passando por isso, e ainda assim nada acontece. O nosso pastor ficou por esse somente no hospital 7 meses. Mas chegou um momento em que Deus marcou para fazer o milagre dele acontecer. Em uma grande festividade, quando existia uma grande multidão ali para ouvir um pastor, na verdade eles não foram levados ali para ouvir um pastor ministrar a palavra, mas eles foram levados ali para ver com seus próprios olhos o milagre que Deus estava gerando na vida do pastor Simval. E eu profetizo sobre a sua vida. Hoje você veio aqui, e essa multidão que está aqui, ela está aqui para ver também e contemplar o seu milagre acontecer. Nós precisamos crer. Existem situações que nós vamos tentar de tudo. Quando eu fui casar com a Aline, eu sou um homem de fé. Eu falo para a Aline que eu sou um homem de fé. Primeiro por ter conquistado ela, né? Então é muita fé. É muita fé, pastor. Mas eu lembro que quando a gente estava ali já olhando, e aí a Aline começou a falar sobre a nossa viagem de lua de mel. E ela falou: amor, para onde você quer ir? Aí eu: amor, eu fui fiel, eu me guardei, eu quero ir para a França. Eu quero ir para a França. Aí a Aline, ela é muito boa para pesquisar viagens. Aí ela, pastor, foi pesquisando. Eu falei, mas eu não sabia que ela ia tão rápido assim, sabe? Aí passou 2 dias, ela me ligou assim, eu estava no trabalho: amor, você não vai acreditar. Aí eu: não, então não conta não, você não vou acreditar. Brincadeira. Aí ela foi e contou para mim, falou: amor, achei aqui pacote pra gente, passagem, hospedagem, tudo, já fiz a cotação aqui, vai ficar 12 mil reais. Engoli seco, ainda bem que ela não estava me vendo. Falei: só um minuto. Chegou um cliente, brincadeira. Aí eu lembro que eu falei: pode fechar. Aí ela: amor, então, só divide em 4 vezes. Eu estava esperando 12, né? Mas foi 4. E aí falei: pode fechar. Tive fé. E aí eu fui orar, né? Pensa, madrugada, Senhor. E eu lembro que o tempo passou, foi passando.
E chegou o dia em que tinha que pagar. Na verdade, faltava 1 ou 2 dias para eu pagar a primeira grande parcela, né? E na minha cabeça, pastor Mantovani, eu trabalhava no banco, eu pensei e falei assim, eu tinha tentado de tudo. Na época eu vendia capinha de celular, na época eu vendia película de celular. O povo chegava em mim assim, qual que é o seu telefone? iPhone. Eu falei, tem aqui. Aí ele, não, eu só quero uma. Eu falei, não, é 2. Eu ia pela fé e o povo ia acreditando e ia comprando. Mas eu tinha tentado de tudo e não era suficiente. 2 dias, se eu não me engano, é 2 dias antes da fatura debitar na minha conta. E eu pensando, eu falei assim, Deus, tentei. Qualquer coisa eu faço um empréstimo, divido em 36 e pago as 4 e vou pagando só um empréstimo. E eu lembro que eu estava lá sentado, chegou uma cliente. Marcos, você pode me ajudar no caixa eletrônico? Posso. Vou lá, quando eu fui entrar no elevador, ela, não, vamos de escada. Eu, tá, talvez ela tenha claustrofobia e tal, desci de escada. Quando a gente está no meio da escada, ela, espera aí. Marcos, Deus mandou eu te dar algo. E eu não era próximo daquela cliente. Aí ela, Deus mandou eu te dar algo. Eu falei, então amém, me dê. Eu lembro que aquela mulher, ela enfiou a mão na bolsa, e ela tirou um pacote. Quando eu olhei aquilo ali, eu comecei a me tremer, né? Aí eu, meu Deus, aí ela, guarda isso aí logo. Aí eu guardei. E o dia inteiro foi aquela correria. Aí eu mandei uma mensagem para a Aline, amor, a gente ganhou alguma coisa. Aí ela, o quê? Eu falei, a gente ganhou algum dinheiro aqui. A mulher disse que Deus mandou ela dar para a gente. Só que, aí pensa na agonia, porque mulher não é nem um pouco curiosa, né? Já viu quando... Amor, não está dando tempo. Ela, pelo amor de Deus, entra no banheiro, faz alguma coisa. Eu, não está dando tempo. Aí eu fui, corri, cheguei em casa. Quando eu fui contar, a mulher tinha me ofertado R$10.000. Eu pensava que eu tinha feito de tudo, eu pensava que eu tinha tentado todas as formas. E aquela mulher ali foi usada por Deus. Deus mostrou para mim o quê? Marcos, você pode tentar de todas as formas. Você pode agir com todas as suas forças. Você tem sim que se movimentar. Mas existem momentos que você está destinado a viver o sobrenatural. Talvez você chegou aqui sem fé e eu estou te contando isso para estimular a sua fé. Pode parecer impossível, você está tentando de todas as formas, mas se você depositar a sua confiança em Jesus, Ele vai trazer o sobrenatural para a sua vida, Ele vai trazer a existência. A Bíblia diz que Ele chama a existência aquilo que não existe, como se Ele já existisse. Então, se você está aqui nessa noite, você precisa crer que o Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, Ele está chamando à existência aquilo que você tem tanto clamado. Ele está chamando à existência o seu milagre. Ele está chamando à existência a sua cura. Você crê nessa palavra? Nós precisamos crer, nós precisamos nos mover, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar que não importa as circunstâncias, elas não vão definir o nosso destino. O que define o nosso destino é aquele que nós temos crido, o Senhor Jesus, aquele que tudo pode, aquele que recebeu todo o poder, aquele que recebeu toda a autoridade e que nada poderá superar o poder de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 5, nós também vemos que só existe uma única escolha, que é a nossa fé em Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 30 diz que, conta essa mesma história, Jesus, reconhecendo imediatamente que ele havia saído poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o senhor não está vendo uma multidão que aperta e ainda pergunta quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a Bíblia diz que então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A história daquela mulher, ela havia sido excluída da sociedade. Ela nem poderia estar ali. Na verdade, se descobrissem que ela estava ali, se vissem ela naquele lugar, ela corria o risco até mesmo de perder a própria vida. Mas aquela mulher, ela mesmo com todas essas circunstâncias, mesmo olhando para tudo isso, ela fez a sua única escolha, que era confiar em Jesus. Mesmo ela olhando e sabendo que ela estava correndo um grande risco, ela escolheu confiar em Jesus. Ela escolheu e decidiu que a fé em Jesus era a única escolha que ela tinha. A fé em Jesus era a única escolha que ela tinha. Ainda que as circunstâncias falassem que ela iria morrer, ainda assim ela decidiu colocar a sua fé em Jesus, porque ela sabia que Jesus era suficiente, e ela decidiu arriscar tudo o que ela poderia perder, que na verdade era a sua vida, porque nós lemos que ela já tinha gastado tudo. E eu entendo que muitas vezes, pastor Mantovani, nós estamos em circunstâncias em que nós já oramos e que a gente até já desistiu. Talvez você está aqui hoje olhando: Marcos, muito bonita essa sua palavra, mas eu não consigo mais acreditar. E eu deixei esse tempo, que eu queria que vocês colocassem de pé, porque eu creio que existe algo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Eu creio que existe um agir de Deus diferente. Eu queria que saísse do seu lugar. Se você chegou aqui hoje e tem um diagnóstico na sua saúde, você possui alguma enfermidade, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Se existe algum diagnóstico na sua saúde, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Pastores, vocês me ajudam? Eu quero que venha aqui também à frente. Se você tem algum familiar que tem um diagnóstico final, de uma doença final, sabe, terminal, uma doença terminal, eu queria que você saísse do seu lugar também e viesse também à frente. Se vocês puderem, chegue um pouco mais à frente, por favor. Enquanto o louvor vai ministrar aqui comigo. Aleluia. Eu sinto graça de Deus fluindo aqui neste lugar. Vocês vieram aqui à frente, vocês não vieram confiando no que o Marcos está falando, mas vocês vieram porque vocês escutaram a palavra de Deus. Nós lemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Você que ainda está aí, você crê que o Senhor Jesus pode fazer milagres aqui nessa noite? Sabe, nós temos, infelizmente, nos acostumado a não recorrer a Jesus diante dos nossos diagnósticos.
Talvez eu estou sendo ousado aqui. Nós preferimos confiar na palavras de médicos somente, enquanto existe um Deus que pode e tem poder para nos curar. E Jesus trouxe vocês que estão aqui à frente hoje, que deram um passo de fé, para que vivam o milagre de vocês. Enquanto o louvor vai ministrar, eu vou descer, eu vou orar por vocês, com a ajuda dos nossos pastores. Igreja, enquanto você está aí, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Comece a orar, comece a declarar, comece a profetizar cura. Comece a profetizar cura neste momento. Sabe, você está aí, existe fé aqui neste lugar, existe poder de Deus aqui neste lugar. Eu creio que hoje é noite de milagres aqui neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.